Olá, meu nome é Saulo Popov Zambiasi e sou professor da disciplina de Estrutura de Dados. Hoje a gente vai ver um pouco sobre listas encadeadas. Existem dois tipos de listas encadeadas básicas, que é a lista encadeada simples e tem também a lista encadeada duplamente, certo? Então nós vamos começar a ver aqui visualmente como é que é a organização de uma lista encadeada simples. Bom, nós já vimos algumas estruturas na nossa disciplina, né, desde pilhas, filas, etc. E a lista encadeada ela é como se fosse aquele esquema da nossa fila, certo? O que a gente tem? A gente tem um conjunto de dados, certo? Eles são compostos por nós, certo? Esses nós, eles possuem informações internas, que são essas informações que nós queremos gerenciar e colocar numa lista, e possui um elemento que é o próximo elemento, ou seja, eu tenho um link para o próximo elemento. Que nem, por exemplo, você vai ter várias páginas web e você quer, por exemplo, colocar um link de uma página a outra, então você vai seguindo por esse link. Bem, então uma lista nada mais é do que um conjunto encadeado de células, certo? E essas células possuem informação e ela possui um próximo. Okay? Então nós temos aqui um conjunto de células interligadas. Dessas células, eu sei quem é o início, eu preciso saber quem é o início, né? E é interessante alguns outros tipos de informações, por exemplo, quem é o próximo, né? Além de quem é o próximo, qual é o tamanho, digamos, dessa lista e tal. Então existem várias coisas que a gente pode gerenciar aqui. Mas não é apenas, como a gente viu em fila, um elemento entra, digamos, na entrada, ali no início da fila, certo? E lá na cabeça é onde que sai, ou seja, são as FIFO, First In, First Out. No caso das listas encadeadas, eu tenho mais possibilidades aqui. Então eu posso tanto colocar elementos no início, como eu posso colocar elementos no final, e eu posso colocar em qualquer momento, em qualquer lugar no meio da lista. Assim como a retirada também pode ser da mesma forma. Então eu posso colocar no início, posso colocar no final e eu posso retirar de qualquer local da lista. Certo? Então nós temos que observar algumas coisas bastante importantes aqui em relação ao nosso gerenciamento da nossa lista. Certo? Bom, outra coisa, existem dois tipos de listas básicas, né, que são as listas com cabeçalho e as listas sem cabeçalho. O que seria esse tal de cabeçalho? Então vamos excluir esse ponteiro para o início, né? E nós vamos criar um outro nó aqui que nos vai servir para alguma coisa. Então vamos trazer esse nó para cá. E esse nó aqui, eu vou chamar ele de cabeçalho. Tá? Então o que é o cabeçalho? É um tipo de lista em que eu crio um nó. Esse nó, a informação dele é irrelevante, então para a gente não vai servir para nada. Mas ele é alocado quando eu crio a minha lista. E este ponteiro deste nó que foi criado, ele vai apontar para o início da nossa lista. Ou seja, vocês têm um nó que vai ser o cabeçalho da lista, que vai apontar para o início da nossa lista. Então, vocês sempre vão precisar deste nó alocado. Tá? Então, isso é o caso das listas com cabeçalho. A lista sem cabeçalho, então ela não possui um nó inicial, mas ela possui na própria lista um ponteiro para o início da lista. Então é como se fosse apenas um ponteiro. Então vamos pegar aqui uma setinha, tá? Que seria o ponteiro do início, e este cara aqui vai apontar para o primeiro nó na lista. Ou seja, se não existir nenhum nó na lista, este cara que é o início, que é apenas um ponteiro, não é um nó, ele vai apontar para nada, ou seja, não existe nenhum elemento na lista. Então é assim que eu sei que não existiria lista. Agora, se eu tivesse um cabeçalho, aquele meu cabeçalho, apesar de ele estar locado, ele tem um ponteiro que aponta para o início, e esse ponteiro apontaria para nulo, ou seja, não tem nenhum elemento na lista. Então dessa forma a gente consegue gerenciar a lista digamos, de dois tipos diferentes, com cabeçalho e sem cabeçalho. Então eu vou mostrar para vocês algumas operações aqui que a gente não vai utilizar cabeçalho, certo? Então, por exemplo, vamos colocar esses elementos aqui um pouco para baixo e vamos imaginar que a nossa lista está vazia, ou seja, eu tenho meu ponteiro inicial, lembrando, não é um nó, é apenas um ponteiro.
um link que ele não aponta para nada, ele aponta para nulo, ou seja, a nossa lista está vazia. Agora vamos imaginar, em determinado momento vocês querem inserir um elemento no final da lista. Então a gente observa que como a nossa lista está vazia, ou seja, não aponta para nada, ou mesmo uma variável inteira, tamanho também está com 0, então a gente sabe que a lista não existe, então não existe o fim, não existe o início, e eu tenho apenas um elemento ponteiro que aponta para nada. Então o que eu faço? Então eu crio um novo nó, coloco a informação nesse nó, e o início da nossa lista passa a ser esse cara. Tá? E o ponteiro deste novo nó criado, ele vai apontar para nada. Se eu quiser agora, então eu já tenho um elemento, inserir um novo elemento na minha lista, então o que eu devo fazer? Eu vou inserir esse elemento no início. Tudo bem, tá aqui esse nosso elemento, vamos inserir no início, então a gente vai criar um novo elemento, que é esse que a gente vai querer inserir, e esse elemento a gente vai inserir no início. Então, esse elemento que já existia, né, que é um nó, ele vai ser agora o final. Então, este novo elemento vai ser colocado aqui. O ponteiro deste novo elemento vai apontar para onde o início está apontando, ou seja, para este nó que já existia, e o início passa a ser este novo nó que foi inserido. Então, eu fiz uma operação de inserir no início. Agora eu quero inserir um elemento no final. Então o que eu faço? Vamos pegar um novo nó aqui que a gente vai inserir na nossa lista. E eu digo, beleza, então vamos inserir no final. Então eu venho aqui, o que eu faço? Eu preciso saber onde está esse nó. Então eu vou criar... não preciso de um ponteiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui para o meu início. Qual é o meu início? Esse cara aqui. Desse início, eu pulo para o próximo elemento. Então eu pulo para o próximo elemento, então eu sei que esse cara aqui é um elemento e ele aponta para nada. Se ele aponta para nada, então ele é o final. Então o que eu faço? Este ponteiro do último elemento, que aponta para nulo, vai apontar para um novo elemento inserido. E este novo elemento inserido, ele vai ter nulo para onde ele está apontando. Então inseri no final, né, colocando um elemento. Agora vamos imaginar, ok, então eu quero inserir um elemento na posição -1. Observe que -1 não existe, a gente começa aqui do elemento, vocês podem considerar 0 ou de repente vocês podem considerar como elemento 1, mas vamos seguir aqui o padrão de Java, por exemplo, de arrays que começa com o indexador 0. Então se vocês inserirem na posição 0, significa que é o primeiro, que é no início. Então vamos pensar que a gente vai inserir conforme um indexador, ou seja, vamos colocar no meio ou em qualquer posição nossa lista. Então, se for 0, é no início. Então, a gente coloca este elemento no início e a gente empurra todos os outros elementos de forma a seguir para frente. Se for menos do que isso, não dá para inserir. Então, o que vocês fazem? Existem algumas alternativas. Uma, considera que você vai inserir no início. Se for 0 ou menor do que 0, insere no início. Se for menor do que 0, não insere. Então considera que foi um erro de entrada. Se for maior do que 0, então é um elemento indexado na nossa lista. Então, por exemplo, 0, neste caso dessa lista aqui tem com 3 componentes. Então, se for maior, ou seja, se for igual ou maior o número, digamos, o tamanho da nossa lista, então vamos ver. Se for igual, vamos colocar na posição 3. Então, 0, 1, 2, 3. Então, vai lá para o final. Se for maior do que 3, é depois do final da nossa lista. Então, a gente considera ou um erro, então a gente não insere o nosso elemento, ou a gente considera que a pessoa se perdeu em algum momento e, de qualquer forma, a gente insere lá no final da nossa lista. Então, isso também é possível fazer, então é uma questão de escolha de programação. Então, o que a gente pode fazer? Vamos supor que a gente escolheu colocar na posição 0, é no início, a gente já fez. Vamos colocar na posição 1. Então, vamos pegar um novo elemento aqui e vamos inserir ele na posição 1. A posição 1, né, seria logo aqui depois do 0. Tá? Então, o que a gente faz? A gente tem o nosso ponteiro para o início, então esse cara é o início, esta é a posição 0, certo? O próximo
é a posição 1. Então a gente quer agora inserir um outro elemento na posição 1. Ou seja, o 1 que já existe tem que ser empurrado para frente junto com todos os outros elementos que já existem. Então, logo depois da minha posição 0, eu vou pegar para quem ele está apontando, certo? Daí o novo elemento vai apontar para quem o 0 está apontando. E o elemento 0 vai apontar para este novo elemento que eu acabei de inserir. Ou seja, acabamos de inserir um elemento indexado no meio da nossa lista. Tudo que vem depois passou a ter um acréscimo no seu indexador. Agora vamos imaginar que vamos colocar um elemento na posição 3. Certo? Então vamos trazer um pouco mais para cá, vamos criar um novo elemento e vamos colocar ele na posição 3. Então vamos analisar. A gente tem a posição 0, a gente pula para a próxima posição, né, através desse link para o próximo, e a gente sabe que essa posição é 1 porque a gente tem um incrementador lá, uma variável incrementadora que diz que agora estamos na posição 1, né, ela não está inserida, está no nosso algoritmo. Pulamos para a posição 2 e eu sei que este elemento vai estar depois da posição 2. Então, eu tenho que colocar ele entre a posição 2 e a posição 3. Então, eu trago esse nosso elemento. Ok, então vou empurrar aqui o próximo, que é o antigo 3, tá? Então eu vejo o seguinte, o cara que está na posição 2, né, aponta para quem? Ah, ok, para este elemento. Então eu vou pegar o ponteiro do meu novo elemento que eu estou inserindo, vou apontar diretamente para quem o 2 está apontando. E o ponteiro de 2, do segundo elemento aqui, vai apontar para o novo elemento que está sendo inserido. Então podem observar que inserimos um novo elemento aqui no meio da nossa lista indexada. Agora em relação à retirada. Bom, se a nossa lista não tem nenhum elemento, ou seja, o meu primeiro meu ponteiro para o início está como nulo, então significa que eu não tenho como retirar nenhum elemento na nossa lista. Se eu quero retirar um elemento que está num índice menor do que 0, significa que ele não existe, eu não retiro ninguém. Se eu quero retirar um elemento que está depois do nosso máximo, do nosso tamanho, então 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, então eu tenho 5 elementos, então se for, digamos, do indexador 5 para cima, não tem como retirar. Agora, se for um elemento do início, vamos supor, então eu quero tirar o meu elemento 0. Então eu venho aqui, ou retiro início, por exemplo. Então eu venho aqui no meu primeiro elemento, que é o meu elemento 0, vejo para onde ele aponta, independente se for nulo, porque também a operação vale. Eu vou pegar o meu ponteiro para o início, né? Então, na verdade, eu tenho que salvar esse cara aqui, eu não posso perder, então eu tenho que ter um local aqui da qual vai apontar para esse cara no meu algoritmo. Então vamos pegar aqui, fazer esse ponteiro, que é um cara local, vai apontar para esse início atual, porque eu não posso perder esse elemento, certo? Inclusive eu quero retornar esse elemento. Então daí eu pego o ponteiro do início e aponto para o próximo elemento deste início da qual eu estava apontando, certo? Então aponto para o próximo. E esse início aqui, este ponteiro, simplesmente eu não preciso mais mexer nele, porque o que eu vou restaurar aqui é o conteúdo. Então esse conteúdo aqui eu restauro, retorno no algoritmo e eu posso desalocar esse elemento da memória, certo? Então se for no Java, simplesmente eu deixo que o Garbage Collector se preocupe com isso e eu vou me preocupar com outras coisas mais importantes, certo? Então aqui eu retirei um elemento do início. Agora, como é que eu faço para retirar um elemento do final? Então, para retirar um elemento do final, eu preciso navegar a minha lista, todo o percurso dela. Então, por exemplo, duas formas de tirar o elemento do final. Ou eu posso ter um algoritmo que diz retira último, né, por exemplo, e ele vai retirar o elemento do final. Eu simplesmente retiro o último elemento da lista, baseado no nosso indexador. Então eu pego o tamanho, menos 1 é o último elemento da lista. Então, por exemplo, se o tamanho é 4, então eu sei que o elemento índice 3 é o último elemento da lista. Ou seja, 0, 1, 2, 3, eu retiro o último elemento da lista. Então vamos pegar e navegar na nossa lista, por exemplo, agora,
para retirar o nosso último elemento. Então, ou pelo indexador ou pelo... se for pelo indexador, como é que eu faço para encontrar? Então, eu sei que a nossa lista é de tamanho 4 e eu passei o índice 3, eu sei que ele é o último elemento da lista, então eu vou navegar até o último elemento da lista. Como? Aponto uma variável do meu algoritmo, que vai ser um link, que é um ponteiro, que ele vai ser o local, aponto para o início, porque eu sei onde está o início. Do início eu vou dando próximo, então 0, 1, soma um contador, 2, soma um contador, e eu sei que o próximo vai ser o elemento que eu quero tirar. Então, como é que eu faço para tirar o nosso elemento? Eu não vou para o próximo aqui. Se eu for para o próximo, eu vou perder esse ponteiro aqui. Então, eu faço o seguinte. Esse cara aqui, eu restauro a informação, jogo numa variável auxiliar. Ok? O ponteiro do próximo da onde eu estou apontando, que é esse local aqui, vai apontar para nulo. Ou seja, então eu perco essa ligação aqui. Esse cara aqui, eu me desfaço dele. Como? Se for no C++, por exemplo, eu dou um free. Mas se for no Java, eu simplesmente deixo ele lá que o Garbage Collector tira ele para mim. Então, isso aqui é no caso do exemplo de eu seguindo elemento por elemento. Ok? Então, tanto quanto se eu for tirar o nosso último elemento da lista pelo índice ou navegando a lista até o final, certo? Então, é mais ou menos da mesma forma que eu vou retirar. Eu não posso chegar até o último elemento, senão eu perco o link anterior e esse link anterior eu tenho que transformar em nulo. Agora vamos imaginar que eu quero tirar um elemento indexado da nossa lista. Então vamos pensar o seguinte, eu quero tirar o nosso elemento na posição 2, no índice 2. Então o nosso elemento do índice 2 é esse cara aqui. Então nós temos o elemento 0, elemento 1 e elemento 2. Então como é que eu preciso fazer? Eu preciso navegar até o elemento? Não, eu preciso navegar até o elemento anterior. Mas eu tenho que conhecer o próximo dele. Então eu faço o seguinte, uma variável local que é do tipo ponteiro, vai ser um link, né? Então ele vai ser igual ao ponteiro aqui do nosso início. E aí eu vou navegar até o nosso elemento, que é o elemento 2, né? Que eu vou retirar. Então, estou no elemento 0, pulo para o próximo 1, esse cara aqui. E o próximo eu sei que é o 2. Então, quando eu estiver no 1, ou seja, antes do 2, que é o elemento que eu quero tirar, eu já começo as minhas operações. Então eu venho para este elemento, né? Eu pego o próximo dele, este próximo dele eu salvo as informações que eu vou precisar delas, e eu faço o seguinte, o elemento 1 vai passar a apontar para o próximo do próximo dele, ou seja, ele vai apontar para o próximo do próximo dele mesmo, ou seja, vai apontar para cá. Porque o próximo dele está apontando para cá. Certo? Este ponteiro aqui que aponta para este último elemento, eu posso simplesmente colocar ele como nulo ou simplesmente esquecer ele, porque já tendo salvo a informação, não tem mais ninguém linkado com este elemento, este nó, ele vai ser descartado pelo Garbage Collector e eu vou me livrar dele. Certo? Então essas são as operações que eu fiz aqui mostrando para vocês, certo? Isso aqui é só do nosso algoritmo, não é nenhum atributo específico da nossa classe que a gente vai utilizar. Então eu mostrei aqui para vocês como trabalhar com listas simples. Então o que a gente fez de operação? Inserir no início, nós inserimos no final, inserimos em algum elemento interno no meio, assim como nós retiramos do início, do final e do meio, certo? Então obrigado.